Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou começando aqui o primeiro vídeo do Política para os Fracos, né? Que ele vai ser um canal direcionado a gente tratar de temas políticos, combater a desinformação principalmente e trabalhar de uma forma objetiva e clara sobre temas que são importantes e relevantes, né? Que estiverem sendo debatidos aí pela sociedade como um todo, né? Então, o tema de hoje é um tema muito importante, né? Tá aí no título do vídeo. A gente vai falar sobre a moeda comum, ou moeda única, né, que está sendo debatida aí, existe todo um ideal, né, um plano de que ela venha a ser adotada, né, em um futuro relativamente próximo, para unificar, né, para tornar as relações comerciais entre Brasil e Argentina muito mais próximas, né, ocorrer um distanciamento, né, nunca antes a gente teve uma relação econômica com a Argentina tão distante desde a criação do Mercosul. Sempre fomos parceiros muito importantes, ela sempre foi uma potência, junto à América do Sul como um todo, mas recentemente ela está meio mal das pernas, a coisa não está indo muito bem, está enfrentando um quadro inflacionário muito alto e é uma questão polêmica, né? Questão muito polêmica que vem sendo debatida. O ministro da Economia, o atual ministro da Economia, Fernando Haddad, ele é um cara que essa ideia partiu dele, né? De certa forma partiu dele. Ele teve um trabalho ano passado que, digamos assim, deu o pontapé inicial a toda essa conversa, toda essa comunicação, e a gente vai discutir aqui o assunto. Existem alguns pontos que a gente vai tratar. O primeiro deles, e o mais importante de todos, acredito eu, né, é que o termo correto para essa suposta moeda não é moeda, e não é o ideal seria o termo mais correto, né, não seria único, seria comum. Então a gente vai falar aqui de moeda comum, né? Mas o termo mais correto para isso não seria necessariamente uma moeda, já que a ideia dela é para ser mais um indexador, né, de convergência de real para peso, né, que é a moeda argentina, real a nossa moeda, para exportações e importações, né, principalmente exportação, no caso do Brasil, né, que o intuito é a gente entrar no mercado argentino, né, que não anda muito bem das pernas, e a gente poderia entrar através dessa moeda. Então esse é o primeiro ponto, né? Quando as pessoas falam de uma moeda comum, uma moeda única, né, você dá a entender que o real deixaria de existir, né? O real que a gente lutou tanto, né? Teve uma luta tão forte para consolidar o real, é uma moeda sólida, né? Embora venha enfrentando aí um quadro inflacionário muito amplo ao longo dos últimos anos, mas é uma moeda relativamente sólida. Acho que é uma das moedas mais bem-sucedidas da história do Brasil, né? Se a gente parar para pensar que ela, ela veio para conter o ideal inflacionário, né, de moedas anteriores. Então jogar ela fora seria um problema muito sério, né? Seria uma medida muito drástica. E não é essa a ideia. A ideia é que o real vai continuar existindo, o peso vai continuar existindo. E o que vai acontecer? De forma geral, você vai ter um indexador, né? Seria uma moeda muito parecida com aquela que caminhou por um tempo aí quando o real foi implementado. E essa é a ideia principal, entendeu? Então, as duas moedas continuariam existindo e existiria essa moeda aí específica, né? Que ela seria meio que voltada principalmente para exportação, importação. Dificilmente as pessoas comuns do país teriam domínio sobre essa moeda, teriam que utilizar essa moeda. Isso não vai acontecer e provavelmente não, a chance é muito baixa, né? E a probabilidade de vir a se tornar uma moeda única um dia, ela é baixa, mas ela existe, né? Dependendo de como essa moeda venha a se apresentar, né? Dependendo de como essa moeda venha a se consolidar dentro da economia e como o real vai se comportar ao longo dos próximos anos, né? Vai que o real comece a sofrer um processo inflacionário muito amplo, né? E não seja possível conter esse processo. Aí quem sabe, né? Mas é muito pouco provável, é coisa aí de 10, 20 anos. Então, essa ideia de que o real vai deixar de existir e o peso vai deixar de existir e a gente vai ter uma moeda única não é uma realidade. Para agora, né? Não é a ideia e não é esse o conceito. O segundo ponto é em relação ao nome da moeda, né? A moeda, supostamente, né, o Brasil deu uma ideia para o nome dessa moeda,
dessa moeda comum, né, que não é moeda, seria SUR. Eu dei uma pesquisada aqui, né, no que significa SUR, porque esse nome saiu de algum lugar, né, e eu não achei muito convincente aqui não, o que eu achei. Aqui, ó. SUR significado de acordo com o Google, tá? SUR em hebraico, aí tem um símbolo aqui hebraico muito doido, né, cujo significado é muro, lugar de limite. É o local mencionado na Bíblia que possivelmente se refere a um deserto ao leste do Golfo de Suez. Provavelmente o nome se refere ao muro de montanhas do Planalto de Ti, visível a partir do litoral da planície. Então, esse nome, né, faz menção a muro, né, que não é algo muito comercial. Você pensa em pontes, né? O comércio ele tem esse viés de comunicação, de romper limites, né, e não de construir muros. Não gostei muito do nome, mas vai ver aí que tem outro significado, né, alguma coisa assim. Aí, quanto ao muro, alguns economistas fizeram algumas piadas, né, porque é sur, aí o povo botava assim real depois, né, surreal a moeda é surreal, vai ser o surreal, dando a ideia de que a moeda não vai ser real, né, não vai encontrar amparo na realidade em si, né. Esse é outro ponto, é o segundo ponto que a gente deveria comentar, né? O nome da moeda, nome esquisito, tal, mas beleza. É só um nome, né? Aí agora a gente vai pensar sobre os efeitos desejados, né? Que é o terceiro ponto desse breve vídeo aqui tratando do assunto. Bem, o que acontece, né? O Brasil e a Argentina, ambos se beneficiam de uma relação comercial forte entre eles, entendeu? A Argentina ela vai mal, né? Ela está tendo um déficit na balança comercial dela muito amplo, ela está tendo dificuldade, né, em exportar. E quando você tem dificuldade em exportar bens, dificilmente você vai conseguir uma reserva consistente de dólares. Sabe, quando você exporta, você vende seus produtos e normalmente você vende em uma moeda comercialmente forte, tipo o dólar, o euro, e algo assim. E a Argentina não está conseguindo construir essa reserva, né? Isso está dificultando muito a importação dela, porque quando você compra, você também compra numa moeda forte, digamos assim, né? Que seria o dólar ou o euro. Se ele não tem como ele comprar, né? Então, o que está acontecendo? Ela está olhando essa situação, né, e está atrás de uma forma de se livrar dessa situação. E essa moeda seria uma ajuda gigantesca para ela, né? Por quê? Porque ela poderia comprar diretamente do Brasil através dessa moeda que seria meio que um câmbio, né? Que faria um câmbio internacional, né? E ela poderia comprar com pesos, poderia comprar produtos com peso e não com dólar, né? E o peso, ela pode, o governo argentino pode começar a imprimir peso aí e resolver, ia gerar uma inflação, né? Gigantesca, mas assim, conseguir pesos não é um problema para o país que imprime pesos, né? Então, isso é uma questão que é muito vantajosa, né? O Brasil teria interesse, né, nessa relação, porque poderia exportar bens para a Argentina, né? Como o Brasil está numa situação melhor economicamente, né? E obviamente industrialmente a gente tem uma situação melhor, né? Por ser um país mais desenvolvido, embora existam os críticos, né? Mas a gente está numa situação melhor do que a Argentina. E exportar nunca é um problema, né? Exportar sempre é vantajoso, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com isso aí, né? Porque a Argentina ela sofre um problema de inflação muito amplo. O Brasil ele tem oportunidades comerciais muito vantajosas, né? Possibilidades muito vantajosas atualmente, né? Ali com o Sudeste Asiático, a gente poderia formar relações muito produtivas, né? E meio que está investindo na Argentina não parece ser muitos economistas dizem que não é uma posição muito vantajosa, né? Produtiva, esse tipo de coisa, né? Então, meio que esse é o terceiro ponto que a gente abordou, né? As vantagens e as desvantagens. E o quarto ponto são as matérias sobre o assunto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, aqui embaixo. Vou deixar aí algumas matérias para que você possa ler e se informar sobre o assunto. E meio que construir sua própria conclusão sobre isso. A ideia desses vídeos, na maior parte, é dar um fundamento base para você entender alguns pontos que estão sendo discutidos, mas que você, como consumidor de conteúdo, você possa ir atrás
de elementos que possam balizar, né, o seu pensamento, a sua linha de raciocínio, para que você possa se tornar independente. Esse é o principal ponto, né? Combater desinformação é um trabalho complexo que envolve... O primeiro ponto é você sempre duvidar, né? Sempre questione tudo que eu falei aqui, você deve questionar. Você não deve levar ao pé da letra, né? Mas você deve ler por si mesmo, né? E fundamentar seu próprio ponto de vista sobre o assunto. Então é isso, né? Foi um prazer e aí nós nos vemos aí novamente nos próximos vídeos.